Olá, eu tô aqui hoje para que a gente possa conversar um pouco sobre o que é um cosmético seguro e por que falar sobre isso. O que é a formulação segura? O que é o ingrediente que não é seguro? Por que eu tô aqui para falar sobre isso com você? E por que você pararia tudo que você está fazendo para me ouvir? É porque realmente eu gostaria de ter sabido disso um pouco mais cedo na minha vida. Eu gostaria de ter evitado me expor a um risco desnecessário muito mais cedo na minha vida do que eu me expus. É algo que eu fui entender e saber depois que eu fui estudar mais a fundo sobre formulação cosmética, sobre ingredientes cosméticos, porque até então era um mundo desconhecido para mim. A gente tende a ter algumas atitudes quando a gente vai comprar cosméticos, que eram atitudes que eu tinha também antes de ter conhecimento desse mundo, que é, por exemplo, ir no mercado, na farmácia e levar um produto para casa por causa do cheiro. É muito comum, né, fazer isso com shampoo e sabonete. A gente fica lá abrindo tampinha do shampoo, vendo se é cheiroso, e se é cheiroso, gostou do cheiro, a gente põe no carrinho, leva embora, não quer nem saber o que a gente está comprando ou está levando para casa. Outra coisa também que é algo que influencia muito as pessoas é a embalagem. Se a embalagem é bonita, se a embalagem é colorida ou tem uma aparência um pouco mais clean, ou se o produto disse pra gente que ele é, por exemplo, natural. Nossa, é um produto natural, a gente leva para casa porque acha que tá levando parte da natureza junto com a gente. Outra coisa também é se o produto fala que ele cuida dos bichinhos, ele não testa nos animais. A gente leva para casa também porque, nossa, essa empresa é muito maravilhosa. E outra coisa que influencia bastante também é apelo. São os apelos, né? Por exemplo, aprovado por dermatologistas, aprovado por pediatra, feito para a pele sensível do bebê. Isso também ganha a gente muito fácil. A gente acha que porque está aquilo escrito, porque houve aprovação de alguém, aquele produto é realmente muito confiável e muito seguro. E eu vou falar para vocês que aí a gente muitas vezes está levando para casa gato por lebre. Porque a gente não faz, na maioria das vezes, o que a gente deveria fazer, que é a única arma que a gente tem para lutar e ver se esse produto realmente é tudo aquilo que ele está falando, que é olhar a composição desse produto. E eu sei disso porque eu também não olhava, eu simplesmente levava pelo aspecto, levava pela cor, levava porque era cheiroso e estava levando, pronto e acabou. Só que aí você vai descobrir que existe um buraco muito mais fundo do que aparenta ser. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque existem vários ingredientes, vários, diversos, inúmeros ingredientes que os cientistas vêm estudando cada vez mais e mostrando cada vez mais evidências de que esses ingredientes não são seguros. E esses ingredientes estão nos cosméticos que a gente usa no nosso dia a dia. Eles estão no shampoo, eles estão na pasta de dente, eles estão no creme que você usa para barbear, eles estão no lenço umedecido. Então, são produtos do nosso dia a dia, que a gente precisa começar a olhar essa composição se a gente quiser fazer um consumo mais seguro, um consumo mais saudável. Outra coisa que eu comecei a perceber também é que as pessoas normalmente elas confundem uma coisa ou outra. Uma coisa muito comum de acontecer, que é um exemplo bem fácil da gente dar aqui, é sobre desodorante e antitranspirante. As pessoas tendem a confundir e achar que desodorante é antitranspirante e na verdade não é. Então você já economiza tempo quando você entende essas diferenças. Você sabe que antitranspirante vai ter alumínio, então se você quer fugir desse ingrediente, você sabe que você tem que ir atrás de um desodorante. Aí você pode me falar o seguinte: nossa, realmente é verdade, eu deveria olhar a composição. Já tentei olhar a composição daquele produto, mas meu Deus do céu, aquilo lá, aqueles nomes são muito estranhos, mas parecem palavrão do que ingrediente de produto cosmético. E eu tenho que te dar razão, porque é verdade. Tem nome lá que é até difícil da gente ler, quem dirá de pronunciar e quem dirá de entender o que é. Mas eu vou te falar que é possível, é muito possível a gente pelo menos se livrar dos principais ingredientes que estão associados, né, a possíveis riscos de saúde. Então é possível a gente, numa batida rápida de olho, a gente eliminar os produtos que são potencialmente perigosos. E aí você pode me falar assim, nossa, mas o que pode tanto acontecer, né? Vai me acontecer uma alergia? Uma alergia não é nada, né? Que aconteça uma alergia, isso não é problema. E aí eu vou te falar que pode ser que te aconteça somente uma alergia. Tomara
que aconteça só uma alergia com você, porque os cientistas trazem cada vez mais evidências para a gente de que esses ingredientes presentes nos produtos cosméticos que a gente tem, eles podem fazer coisas muito graves com o nosso corpo, inclusive contribuir para o surgimento de um câncer. E quando eu tô falando de riscos, eu não tô falando só de risco para adulto, para você aí que tá me ouvindo. Eu tô falando de risco de criança também, de risco de criança que ainda nem nasceu, que está na barriga da mãe. Porque os cientistas, eles já provaram que há uma transferência desses ingredientes potencialmente perigosos da mãe para o bebê ainda na barriga dela. Então, sim, eu acredito que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente disseminar esse conhecimento, a gente sai mais cedo do piloto automático, do simplesmente comprar por comprar, do simplesmente e me deixar levar pelo cheiro ou pelo aspecto desse produto. Porque eu acho que a partir do momento que a gente passa a entender e a saber o significado das coisas, a gente passa, assim, a ter escolhas mais conscientes e, consequentemente, mais seguras. Não só para você, né, mas também para todos os que dependem de você, toda a sua família, todas aquelas pessoas, inclusive, que não têm o poder de escolha, ou mesmo discernimento, como é o caso de uma criança. Outra coisa também que os cientistas chamam bastante atenção por conta desses ingredientes potencialmente perigosos, né, nos cosméticos e nos produtos de higiene, é o fato de muitos desses ingredientes eles serem cumulativos. O que significa isso? Significa que eles não saem totalmente do nosso corpo. Eles vão se acumulando lá dentro. E aí, o que pode acontecer com esse excesso desses ingredientes no nosso corpo? Já se sabe, por exemplo, que o alumínio, que está presente nos antitranspirantes, ele tem preferência por alguns órgãos. Então, ele vai procurar órgãos, por exemplo, as mamas, para se fixar. E aí, o que isso pode gerar? O tempo também é algo que é preocupante. O tempo que a gente está exposto a produto cosmético e produtos de higiene é muito grande durante a nossa vida. Desde que a gente nasce, a mãe da gente vai lá e compra um shampoozinho para passar na nossa cabeça, um sabonetinho para lavar a gente, e desde que a gente nasceu a gente está exposto àquele produto cosmético, aquele produto de higiene. E é muito provável que até a gente morrer a gente vai estar passando produtos no nosso corpo, seja um shampoo, seja um sabonete. Então o tempo que a gente está exposto, ele é um tempo muito grande. Quando a gente está falando de processo cumulativo no organismo, isso é algo realmente que chama a atenção dos pesquisadores. O que isso pode ocasionar? Qual o problema que isso pode acarretar? Se o nosso organismo não elimina tudo, o que pode acontecer? No caso das crianças que ainda nem nasceram, que estão na barriga da mãe, os cientistas já comprovaram que esses ingredientes, eles passam, como eu disse, para o bebê por meio do líquido amniótico, por meio do cordão umbilical, da placenta. Então, há uma transferência desses ingredientes que estão no organismo da mãe para os bebês. E os cientistas também falam para a gente que organismos em desenvolvimento são muito mais sensíveis. Um feto, ele é muito mais sensível a um ingrediente, a uma substância que pode ser potencialmente perigosa do que um adulto, porque ele está em processo de desenvolvimento. Então, o que esses ingredientes podem gerar num feto? Essas são as perguntas que os cientistas estão se perguntando há muito tempo. Para algumas, eles já têm algumas suposições, mas que eles continuam estudando cada vez mais. Qual o nível que pode chegar essa interferência no feto, numa criança que está em pleno desenvolvimento, está construindo todos os órgãos, todas as estruturas, todos os sistemas dele do organismo? O que pode acarretar? E aí a gente pode ir um pouco mais além. A gente pode ter uma mãe, por exemplo, que não usa nenhum ingrediente, né, nocivo na criança, no bebezinho que acabou de nascer, que está lá amamentando, por exemplo, mas ela usa nela. E os cientistas também já comprovaram que há uma transferência desses ingredientes por meio do leite materno. Então, mesmo que a mãe não faça uso na criança, se ela faz uso, ela absorve esses ingredientes e passa para o neném por meio do leite materno. E fora todos os riscos que a gente vai falar aqui para o adulto também. Então, realmente, eu acho que é o momento da gente parar e analisar. Que esse momento chegue cada vez mais cedo na vida das pessoas. A que risco eu estou me expondo? Será que eu não estou me expondo a um risco que é totalmente desnecessário?
Será que eu não estou expondo a minha família, os meus filhos a um risco desnecessário? Será que não é hora da gente dar um pouco mais de atenção para o que a ciência está falando? Ou pelo menos acender uma luzinha aí na nossa cabeça de que isso pode ser sim um problema? Para ficar um pouco mais palpável, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de alguns ingredientes que estão presentes em alguns produtos do nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu não sei se você já parou para pensar que a pasta de dente, né, que tem flúor, que está lá voltada para o público infantil, que está cheia de bichinhos e frutinhas, ela pode estar influenciando no aprendizado do seu filho, ela pode influenciar no QI do seu filho. Os cientistas também vão associar o flúor a possíveis casos de hiperatividade, por exemplo. E em adultos, né, as pastas de dente, e mais precisamente o flúor que está lá dentro, ele pode influenciar também em casos de disfunção da tireoide, em disfunção da glândula pineal, que dentre tantas funções que a glândula pineal tem, uma delas é regular o nosso sono. Não sei se você também tem algum problema de afta recorrente, mas se você tiver algum problema de afta recorrente que vem e vai, e você não sabe o que é, isso pode ser sim da pasta de dente que você está usando. Outro produto, outro ingrediente muito presente também nos nossos produtos do dia a dia são os parabenos. Então eu não sei se você já parou para se perguntar se por acaso esse creme que você está passando no seu corpo, esse hidratante que você está passando no seu corpo, esse condicionador, ele não pode ser um dos fatores que está contribuindo para a sua obesidade. Um creme também que muitas vezes a grávida passa na barriga, né, para hidratar, ou mesmo algum creme voltado para a estria, ele pode contribuir por conta da presença de parabenos no surgimento de uma diabetes gestacional, ou mesmo esse ingrediente pode interferir no tempo de gestação. Outra coisa também que eu não sei se você já parou para pensar ou para ler o rótulo do seu antitranspirante, se por acaso ele tem alumínio. Se ele tem alumínio, eu não sei se você sabe, mas cada vez mais os cientistas trazem evidências de que o alumínio ele está possivelmente associado ao aparecimento de alguns tipos de câncer de mama, há também o possível aparecimento de nódulos nas mamas e que a absorção desse ingrediente ela se torna mais ativa, ela é facilitada quando a gente depila a nossa pele, e é o que a gente faz muitas vezes, né? A gente depila a pele e passa um antitranspirante. E quando a gente faz isso, a gente está aumentando muitas vezes a capacidade do nosso corpo a absorver esse ingrediente. Que o rímel que você passa no olho, ou que a sombra, ou enfim, qualquer maquiagem que você possa pensar, essa maquiagem pode contribuir para que você tenha também um câncer de mama. Se você que usa creme de cabelo, pomada de cabelo, creme para barbear, esses cremes podem conter algum tipo de ingrediente que influenciem no seu potencial de reprodução, de que uma menina em desenvolvimento, por exemplo, ela pode ter as mamas desenvolvidas muito mais cedo do que deveria ser por conta de shampoo, condicionador, maquiagem, lenço umedecido que a gente faz uso no nosso dia a dia. Enfim, que todos esses produtos com uma carinha bonitinha, com um bichinho ali na frente, com uma princesa na frente, um super-herói, eles podem sim interferir no metabolismo, no funcionamento das crianças que estão em desenvolvimento, como em risco de uma puberdade precoce, por exemplo. E eu tô aqui falando baseada em estudos científicos. E tô falando, vale lembrar, que são hipóteses. É muito importante que a gente fale que são hipóteses, porque ainda não se tem nada confirmado. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, olha, o lenço umedecido que você está usando no seu filho, ele vai sim influenciar na quantidade de espermas e na qualidade de espermas do seu filho. Eu não posso vir aqui para você falar isso e os cientistas também não estão afirmando isso. São hipóteses, são suposições. Porque eu quero sim fazer um alerta, mas um alerta consciente, não um alerta desesperador, porque são tomando pequenas atitudes no nosso dia a dia, você colocando às vezes uma atitude, um hábito no seu dia, às vezes de 30 segundos, de você dar um confere nesse rótulo desse produto que você está levando para casa, você pode estar se livrando de muitos problemas no futuro e no futuro da sua família. Então aqui a gente vai te mostrar como que você faz para você olhar para uma pasta de dente, olhar para um lenço umedecido,
olhar para um creme de pentear, uma pasta de cabelo e ver se aquele produto ele é seguro. Como que você faz? Olhando rapidinho ali, você consegue verificar e ter mais segurança na hora de você levar esse produto para casa. E aí você pode me perguntar o seguinte: tá, entendi que esses produtos são perigosos, que eles podem me trazer algum mal, que eles podem, né, me trazer algum perigo, mas e aí, a gente não tem um órgão regulamentador que regulamenta, que controla tudo isso aí? Como se é perigoso, por que que tá aí disponível para venda no supermercado? E aí eu vou te falar que é um processo. Como assim é um processo? Como eu te falei, ainda não é algo comprovado. A comunidade científica está pesquisando, está trazendo cada vez mais evidências sobre vários ingredientes, sobre flúor, sobre parabeno, sobre fitalatos, petrolatos, sobre alumínio, enfim. Cada vez mais a comunidade científica está trazendo evidências. E a Anvisa aqui no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, a União Europeia na Europa, eles trabalham em conjunto com a comunidade científica. Quando a comunidade científica traz uma evidência, traz uma comprovação de que aquilo realmente é perigoso e faz determinado mal, eles simplesmente ou proíbem ou limitam uma concentração de uso. Só que até que não se tenha uma comprovação, o órgão regulamentador vai trabalhando com limites. Ele vai impondo limites, muitas vezes restringindo os limites de acordo com o que a comunidade científica vai mostrando, até muitas vezes chegar ao ponto de simplesmente proibir determinado tipo de substância nos produtos. E o nosso órgão regulamentador aqui, a Anvisa, ele tende a seguir as normas da União Europeia. Então, o que acontece muitas vezes? A União Europeia vai lá, analisa vários estudos científicos, chega numa conclusão e muitas vezes ela ou restringe determinado ingrediente, determinada substância, né, que pode ser utilizada, ou simplesmente proíbe. Então, é muito comum que a Anvisa, depois de um determinado tempo, ela passe a adotar essas normas também. Um caso, para ficar um pouco mais entendível que eu estou falando, é em relação a alguns tipos de parabenos, que a União Europeia já proíbe desde 2014 em alguns tipos de produtos infantis, principalmente produtos infantis que são ali para a região do bumbumzinho do nenê. Então, a União Europeia falou assim, desde 2014, produtos tipo pomada de assadura, lenço umedecido, que vão ali, vão ficar ali, não vai ter um enxágue logo em seguida, proibido esse parabeno. Só que aqui no Brasil, a Anvisa ainda deixa o negócio rolar desde 2014. Ano passado, a Anvisa, então, começou a se movimentar para que aqui também ocorram essas proibições. Então, infelizmente, a gente tem um delay aí, né, de 6 anos que o Brasil está atrasado, né, em relação a isso, à Europa, porque a gente está exposto, né, 6 anos a mais do que os europeus a ingredientes, a esses tipos de parabenos que a Europa já proíbe, baseado em evidências, em comprovações científicas desde 2014. Então, por isso que eu acredito que a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa trazer à tona e realmente se conscientizar e se questionar cada vez mais se os órgãos regulamentadores estão mexendo nisso, estão reduzindo cada vez mais determinados tipos de substâncias permitidas para uso em cosméticos, em produtos de higiene, em crianças. Será que realmente não tem o fogo aí nessa fumaça? Será que realmente não há um problema de verdade que a gente só ainda desconhece? Eu não estou aqui falando de produtos mirabolantes, eu estou falando de sabonete, eu estou falando de shampoo, eu estou falando de condicionador, de creme, de maquiagem, de lápis de olho, de rímel. Eu estou falando de um lenço umedecido. São produtos do nosso dia a dia que eu acredito que as pessoas deveriam olhar para o rótulo, para que elas cada vez mais tivessem livres desses ingredientes. Porque eu quero, por exemplo, que você que está grávida, você vá comprar hoje um rímel e você saiba ver se esse rímel não vai, por exemplo, poder te dar um problema na sua gestação. No caso de um homem, né, que utiliza um creme de barbear, por exemplo, ele saiba escolher esse creme de barbear de uma maneira mais consciente. Olhar para aquele creme de barbear e muitas vezes deixar ele na prateleira e pegar um outro que é mais seguro, que não tem aquele ingrediente que pode interferir na reprodução dele, no potencial reprodutivo dele. Existe duas linhas de pensamento, né? Uma linha de pensamento pensa o seguinte: não é comprovado ainda que determinado ingrediente faça realmente mal. Então eu vou usando
E quando eu descobrir que ele faz mal, eu paro de usar. Só que eu gosto, né? Eu prefiro ir por uma outra linha de pensamento, que é o seguinte: sei que determinado ingrediente pode me fazer mal, então eu não uso, e quando eu descobrir que ele é seguro, eu passo a utilizar. Porque se eu descubro, depois de muito tempo utilizando, que esse ingrediente ele não é seguro, que ele realmente foi comprovado que ele me faz mal, eu já perdi grande parte da minha vida me expondo àquele ingrediente. Então é como se eu tivesse perdido tempo. Se a gente estivesse falando aqui de produtos que são insubstituíveis, de que não há possibilidades da gente trocar nada, era uma coisa, mas dá para trocar. São produtos que estão ali muitas vezes 2 centímetros de distância da prateleira. E quero que fique muito claro que eu não quero deixar ninguém bitolado, né? A mudança ela é gradual, você vai começando a ler essa composição, vai começando a entender, vai vendo que não é nem um bicho de 7 cabeças, e aí você vai passando a fazer essa mudança de uma maneira natural na sua vida, sem extremismo e sem nenhuma bitolação, tá bom? E aí você pode me perguntar uma outra coisa. Tá, entendi tudo isso, mas me fala aí qual que é o produto cosmético de higiene mais perigoso? Shampoo é mais perigoso que condicionador? Ou creme de barbear é mais perigoso do que lenço umedecido? Infelizmente, não existe uma classe de produto que eu possa te falar, olha, foge dessa classe aqui, porque essa classe aqui é perigosa. Não tem como eu te falar isso, porque a única maneira segura de você saber o que você está levando para casa é realmente olhar o rótulo dos produtos, é olhar a composição. Nem é só o rótulo na frente, você precisa olhar a composição desses produtos. E assim, olhar o rótulo, olhar a composição, nem sempre, infelizmente, é 100% confiável. Porque vocês vão ver de alguns estudos que eu vou trazer para vocês que alguns rótulos, os fornecedores falam, olha, aqui dentro não tem esse ingrediente. Aqui dentro você não encontra esse ingrediente possivelmente perigoso. Mas aí os pesquisadores pegam, vão lá e analisam e eles encontram aquele ingrediente que o fornecedor falou que não tinha. Então, essa informação, muitas vezes, ela não é 100% íntegra. Mas isso não está no nosso alcance. A gente precisa lutar, como eu falei no começo, com a arma que a gente tem. E a única arma que a gente tem é olhar o rótulo. A gente não tem como ter condição de ter um equipamento sofisticado e fazer análise de tudo que a gente compra, né? E traz para dentro de casa. Outra coisa também que você pode me perguntar, tem um selo que é mais seguro? Se é para pele sensível ou se é aprovado por dermatologista, é mais seguro? Não, também. Como eu falei, volto a repetir, olhem a composição. Outra coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é que não é incomum a gente ir até supermercado, farmácia e analisar o mesmo produto que tem a mesma finalidade e um produto custa lá, por exemplo, R$50 e o outro produto custa R$10. Não é incomum que o produto de R$10 tenha uma composição muito mais segura que o produto de 50. A gente costuma ter essa ideia de que produtos mais caros são melhores. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Por isso que você precisa ter o conhecimento, para que você não se permita ser enganado. E aqui eu dei exemplo de 50 para 10. Mas já teve casos da gente pegar produtos de R$130 numa embalagem maravilhosa, cheio de apelos, e um produto de R$8 e o produto de R$8 ser mais seguro. O produto de R$8 eu levaria com certeza para minha casa para passar em mim, em qualquer pessoa que fosse, e o produto de R$130 eu não levaria. E é por conta disso, dessas coisas que acontecem no dia a dia, que eu gostaria que você tivesse esse conhecimento. Vai ser um conhecimento que você vai colocar na sua vida e você vai ver que depois que você vê isso, não vai mais ser possível você desver. Depois que você entender como funciona esse mundo, depois que você entender que é muito mais fácil do que você imaginava identificar esses ingredientes, você vai ver que não tem mais como você levar para casa muitas vezes um produto que você entendeu que ele pode te fazer mal. Muitas vezes você vai perceber que tem produtos que você usa ali no seu dia a dia, que você ama e que ele tem aquele produto. Tudo bem, você não precisa se desfazer dele, se desfaça de outros
que não são tão importantes para você assim. Então é isso que eu queria compartilhar com você, é esse mundo que infelizmente não é tão falado, né? Hoje em dia as pessoas não falam sobre isso, isso é algo que não está nas rodas de conversa, mas que eu acredito que deveria estar. Então, se você ficou interessado, se você quer saber mais sobre isso, acompanha a gente nas nossas redes sociais, segue a gente no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para que você possa saber quando saem vídeos novos falando sobre esses ingredientes. E se você tiver qualquer dúvida que seja, se você tiver em dúvida aí como que você analisa um rótulo do seu produto, se é seguro ou se não é seguro, compartilha com a gente. A gente vai ter um prazer em falar com você, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, por ter ficado comigo até aqui e espero que esse vídeo tenha contribuído para você de alguma maneira, tenha trazido algum conhecimento novo. Um abraço e até mais!